Olá, pessoal! Leve alegria, leve um brigadeiro com você! Sejam bem-vindos a mais um podcast e esse de uma maneira muito especial, pois temos uma convidada ex-Masterchef, gente, recente, de 2021. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Juliana Reis, participante da 7ª e da 8ª temporada do Masterchef, que foi ao ar o ano passado, né? E obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com A vocês. gente que agradece, né? Aceitar o nosso convite de vir aqui. Hoje a gente vai saber muita coisa que acontece por Todos trás os das câmeras. segredinhos. Sim. Tudo que acontece por trás das câmeras, porque a gente que assiste, a gente fica ansioso, né? E como é temporada, a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer depois? Então a Juliana vai contar um pouquinho pra gente hoje como que foi a participação dela, né? Como que foi ali a ansiedade de estar ali, né? Que é diferente. A gente que assiste em casa tá de boa ali no sofá. É outra coisa. Mas quem tá ali no fogo mesmo, né? Sim. É diferente. É até uma experiência engraçada, assim, né? Você acompanhar o Masterchef como fã, quando você tá no sofá, você, nossa, eu faria tal coisa, porque na tranquilidade da sua casa, as ideias vêm, assim, com muita facilidade. Sim, é. Mas na hora que você tá lá, assim, né, no vamos ver, e realmente eles diferente. não tem pra gente pensar, ó, a prova é essa, É 1, 2, aquele 3, tempo e pronto, mercado. acabou. Sim. Nossa. Então, é tudo muito rápido, né? Eu acho que essa é a maior desvantagem de realmente cozinhar bem do Master, é essa, a falta de tempo de planejar o que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente sai da prova, da gente, nossa, por que eu não fiz tal receita? Às vezes uma receita que você tinha de cabeça, que ia dar super certo. Antes, né? Não tem como. Quando aparece aquela prova, por exemplo, que eles tiram o pano e mostram que vocês vão cozinhar, tipo, você não pode pesquisar na internet uma Não. receita. Sério? E pode Gente, contar o eu segredo? Eu, no fundo, eu achava que eles davam um tempinho, assim, a galera não sai cozinhando assim do nada. Acho que eles devem desligar a câmera, deixar o pessoal pensar. Não é. O programa, ele é realmente Nossa, feito, imagina. assim, pra ter as emoções ali das provas, né? Do de pessoal forma ficar real. desesperado e tudo mais. Então, Nossa. a grande tática, assim, é a gente aprender a se virar literalmente nos 30, né? Ou nos Meu Deus, 60 olha minutos. só. E como que foi pra você? Eu quero ir pro Masterchef. Foi um sonho, acredita, que eu tive. Não foi, assim, uma ideia, né, que eu Foi um via. sonho mesmo, de dormir Um sonho, e literalmente. sonhar. Eu tava trabalhando, na época, com moda, enfim. E, né, eu trabalhava no local que eu vi que não ia ter muito futuro, assim, né, de crescer profissionalmente. Você começou a refletir outra coisa. Isso, aí eu resolvi pedir demissão. E foi bem no comecinho, no ano da pandemia, foi 2020, né? E eu lembro que eu fui dormir, sabe quando você tá meio sem norte, assim, eu chorei, aí eu fiz uma oração, falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Qual que é o caminho? Aí, no sonho, eu sonhei que eu tava me inscrevendo no Masterchef. Que incrível. Você já Daí, cozinhava? sempre Já era um gosto seu? Eu sou de família mineira, né? Minas tem uma tradição muito grande, Nossa, assim, acabou de de almoçar, porque se eu cozinha. tivesse com fome, eu já ia ficar aquela comidinha mineira, o tempero. Nossa, muito bom. gente, desculpa, eu sei que eu sou suspeita, mas eu realmente acho a melhor que tem no Brasil. Tem os melhores temperos. Aí eu acordei no dia seguinte, lembrei do sonho, aí peguei meu celular, o primeiro post que apareceu no Instagram foi do Masterchef, inscrições abertas. Aí eu já me toquei, que era pra eu me inscrever. E justo na minha edição, foi aquela edição especial que teve só um episódio, participava só de um episódio, era um grupo de 8 pessoas para um episódio. Só que elas falaram, as meninas da produção, que a gente ia poder se inscrever novamente para uma temporada regular. Sim. E eu acabei participando das duas. Olha Tive essa só, sorte. Que legal! E como que foi participar da edição lá, assim, chega lá... Como assim, Olha, você foi escolhida, Juliana? Então, não, é assim, essa frase eu ouvi, acho que talvez 4 dias antes de ir pro hotel, alguma coisa assim. Você não sabe quando eles vão ligar, se eles vão ligar. Nossa, fica naquela ansiedade. Dá uma ansiedade muito grande, né? Inclusive, né, um conselho que eu dou para quem se inscreveu, vai fazer uma meditação, tenta focar em outras coisas. Distrai a cabeça. Sim, e quantas pessoas concorrendo? Você tinha ideia? A gente não sabia, assim. O que eu tive de ideia de números é a prova presencial que a gente faz. Que você vê todo mundo lá junto. Mas era no meu horário. Devia ter talvez umas 20 a 30 pessoas. E para quantas vagas?
Na minha temporada entraram 23 pessoas. Foi uma das temporadas maiores do Master. Mais maiores não, uma das maiores Foi uma das temporadas. maiores. Eu ia falar mais numerosa. Do Master. Sim. E acabou entrando bastante gente. E é isso, assim, E não tem critério, tipo assim, do seu histórico? Você já tinha formação na culinária, alguma coisa? Não, a gente nem pode ter, né, na temporada Sério? Amadores. Se a gente tiver qualquer curso profissionalizante ou tiver trabalhado em algum restaurante, Nossa, que legal. a gente não pode, a gente não é aprovado. Até pode se inscrever, mas Legal não vai isso, ser sabe? aprovado. Porque eu achava que não. Todo mundo que eu via lá, eu falava, deve ser rico já. Tipo assim, já deve ser cozinheiro. Não. Já deve trabalhar com isso. Por isso que tá lá, sabe? Eu não achava que qualquer pessoa, ai, eu tô lá em casa, eu gosto de cozinhar, eu vou me inscrever. Pode e legal deve, inclusive. porque isso incentiva quem tá em casa e gosta de cozinhar. Eu Sim. acho que eu já teria medo. Já não daria certo comigo, não. Eu ia querer levar as comidas mais simples pra fazer lá. E tem que ter aquela sofisticação, né? Tem o negócio do prato bonito, eu acho que é meio difícil. O isso. empratamento ele é muito importante, né? Eu Mas acho que esse seria um dos meus grandes desafios. eu acho que essa estratégia de levar as comidas simples é uma estratégia muito boa, na verdade, né? O empratamento tem que estar muito bom. Mas uma comida simples, com tempero espetacular e um empratamento bonito, Sim. com certeza ganha a prova. Inclusive, assim, para bons chefes, né, que são os chefes que estão lá, esse conceito de comida chique não existe. É até bem comum, assim, a gente vê histórias de pessoas que fizeram pratos com vieira, compraram caviar para fazer o vídeo de inscrição e não passaram. Nossa. E o pessoal que entra com rabada, com prato super considerado simples. Por que você leva os ingredientes? Você tem que levar? Então, tem várias partes, né? Tem o vídeo que você faz na sua casa. Entendi. Já teve uma seletiva que eu fiz que eu levei as coisas prontas, Sim. finalizei. Já teve outra que eu cheguei, os ingredientes estavam lá. Sim. Então, são várias etapas, assim, E você de se dá seletiva. melhor com doce ou salgado? Doce. Com doce. Então era mais desafiador fazer salgado lá na hora. Na verdade, eu gosto muito dos dois. E mesmo eu gostando mais de doce, lá na hora acaba sendo um desafio maior fazer doce de qualquer maneira, porque o salgado dá para adaptar. O doce, você criar não. uma receita ali do nada, um pouquinho a mais verdade. de açúcar ou de farinha, a receita desanda inteira. No salgado a gente consegue ir consertando, né? Verdade. Mas se for algo que, assim, que eu já sabia fazer, então eu gosto mais de fazer doce, assim, normalmente são coisas bonitinhas, coloridas, né? Motivos festivos, bolo normalmente é pra festa, então eu prefiro fazer doce. Ai, legal. E qual foi, assim, uma polêmica que teve no seu MasterChef? Com Eu ouvi falar do certeza, mezanino. isso, a polêmica do mezanino da 8ª temporada. O que aconteceu lá? Eu falo que, assim, foi, né, eu considero um grande azar, assim, que aconteceu com a gente, porque pelo que eu converso com o pessoal dos outros Masters, pelo menos dos amadores, aparentemente eles são todos brigados. Tipo, eles não conseguem. Vocês são concorrentes ali, né? Sim. Um tem que ganhar. E na minha temporada, nós somos todos muito amigos. Que então, legal. eu falo Esse é um que... diferencial. eu falo que a gente não merecia essa polêmica do mezanino, que era basicamente quem ficava ali nos piores pratos, a gente tinha que votar para subir Pra salvar né? E ninguém estava preparado para aquilo. Eu lembro que eu assisti todas as temporadas do MasterChef para entrar no programa e nunca tinha tido nessa dinâmica. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, é uma dinâmica mais de realities comportamentais, né? Igual o Big Brother, enfim. Sim. Então era uma coisa que a gente não esperava que tivesse no MasterChef. Daí teve na primeira semana, a gente foi bem unânime ali na votação. Só Vocês que a gente se reuniam para escolher ou cada um escolhia? era sem saber muito o outro? rápido. Não, a gente tentava contar os votos, né? Aí na segunda semana, assim, na segunda semana a gente não sabia que ia ter de novo. Que aí a Ana acabou me chamando, só que nessa segunda semana não teve uma unanimidade igual teve na primeira. Sim. E eu não consegui contar e resolvi, né, escolher meu próprio voto. Isso foi péssimo pra mim, assim. Mas eu falo que, assim, nosso maior ato de rebeldia foi não ter levado essa dinâmica do mezanino pro coração, porque acaba magoando, mas ninguém tem raiva por conta de votos, Sim. né? Claro que ali no calor da competição... Quem você escolheu? Um ficou chateado com o salvo? outro, mas... Então, essa era a grande questão.
as pessoas achavam que o correto era escolher quem fazia o melhor prato. Eu vi muita polêmica disso, que escolheram quem fez o pior. Isso. E daí acabou outra pessoa saindo e muitos acharam injusto isso. Mas eu achava muita prepotência. Primeiro, é que a gente nem escuta direito ali em cima do mezanino, né? Às vezes você tem uma ideia ali de quem foi um pouco melhor ou um pouco pior, mas você não vê com uma riqueza de detalhes quando eles estão igual vai pra avaliando? TV. Isso. Entendi. E assim, eu achava muita prepotência a gente tá em cima do mezanino e escolher quem foi melhor ou pior. Pra mim, essa escolha tem que ser dos chefes. Então, se vai mandar o voto pra mim, eu sempre falei isso, eu vou votar por afinidade. Quem sou eu pra julgar ele só porque eu tô no mezanino? Então, você sente que votou mais por afinidade. Sim, a maioria, acho que todos acabavam escolhe, votando por né? afinidade. Acho que quando tinha dois ali que, são amigo igual, e a pessoa tentava ir pelo que cozinhou melhor ou não. Mas realmente foi uma dinâmica assim, né? Que se o objetivo do programa era da polêmica nas redes sociais, eles foram muito bem sucedidos. Sim, que repercutiu. Mas repercutiu assim de uma maneira que o público acabou não gostando, deu muito engajamento para eles, mas em algum momento do jogo ali eles acabaram tirando. Uhum. E tudo isso foi dentro da pandemia. Sim, a gente ficou confinado. Foi Que a primeira desafio. temporada do Master que eles confinaram. E, nossa, é uma loucura gostosa, digamos assim. Vocês tiveram que dar um espaçamento para as gravações? Não, a gente ficava confinado no hotel, né? A gente ficava fechado, cada um nos seus Porque quartos. todas as gravações são próximas da data de uma da outra? Normalmente a gente grava 2 episódios por semana, né? Entendi. Mas assim, acaba sendo quase todos os dias de gravação, vamos falar assim. E tirando, tudo bem que quando tinha gravação, a gente acordava muito cedo e só voltava pro quarto à noite. Nossa, E esse o dia tempo inteiro todo, gravando. o dia inteiro, e sem celular. O celular não saía do quarto do hotel. Então, mas quando a gente tava no hotel, a gente não podia sair do quarto. Eu brinco até que era prisão de deputado, cara. Um quarto maravilhoso. Sim. Uma cama king com um monte de travesseiro, assim, E banheira. era individual, cada um tinha seu quarto? Era o quarto individual. Ai, Mas que bom. não podia sair, não podia abrir a porta. E, né, Olha isso só, gerava. que rígido. E num momento que a gente estava muito ansioso. É por causa do confinamento, da pandemia. Sim, por causa Porque da não significa pandemia. que todo mundo é assim. Não, Ah, tá. a 9ª temporada eles também confinaram. Mas aí Pra eu que não não tenha contato com pessoas. Exato, né? por Não seja segurança. prejudicial, entendi, A gente pra só tinha saúde. contato com o pessoal da produção. Então era do hotel pra Band pro hotel. Na minha temporada ainda era gravado e aqui na mesmo, Band. então, em São Paulo? Na minha época era. Agora não é mais a agora gravação? foi lá para São Bernardo. O estúdio do Master tá lá em São Eles Bernardo. mudaram. Sim. Entendi. Mas foi muito gostoso, assim, eu falo que é uma experiência muito única, né? Que legal. Quantas pessoas podem passar por essa experiência de participar de um verdade. reality? E o Master, gente, eu acho o melhor reality que tem na TV brasileira. Acho Nossa, muito divertido. É mesmo, porque é real, né? Você contando agora, eu acho que o pessoal de casa acredita mais, porque às vezes a gente acha que é montado, dá Não. tempo, você pode ver a receita na internet. Não pode. Eu já teria dificuldade, porque eu teria que abrir o Google lá pra pesquisar, tipo de receita, por exemplo, com caranguejo, se aparecesse pra eu cozinhar um caranguejo, eu não tenho ideia do que fazer. Uma pergunta, eu não sei, né, pra quem tá em casa, tem dúvida, o que é mais fácil, cozinhar sozinho ou quando tinha prova em equipe? Olha, eu sou o tipo de cozinheira que eu não gosto que coloca a mão na minha panela. Então é melhor individual. Eu achava isso, mas eu amei minhas provas em equipe. Eu achava que eu achava que eu ia odiar, que não ia dar certo. Cada um pensa de um jeito, quer fazer de um jeito. Mas as minhas provas em equipe foram muito gostosas, assim. E até o fato deles não darem tempo pra gente pensar, nem na prova em equipe, que eu fiquei chocada. Mas assim, né, igual na prova lá do Amor Agradece, que foi uma prova linda, inclusive, que o líder de equipe era o Edu, né, da minha equipe. Então ele já o líder? Foi quem ganhou a prova do episódio anterior, né? Entendi. Daí o Edu já escolheu ali que seus legumes e purê de batata, nem lembro outra coisa, e já deram tempo para ir no mercado. Então não dá para discutir assim, não, vamos fazer um tutu, vamos. Então, já era o que ele queria, daí chega ali os ingredientes, você já... Nossa, eu teria... Você vê uma cebola, já começa a cortar, o Edu, né, que era o líder, já direciona ali e flui.
né? Não vou falar que flui tudo perfeitamente, porque flui dentro da cozinha do MasterChef. Dentro da realidade do que é um proposto, tempo muito né? pequeno para fazer muita coisa. Então, às vezes, o mise en place, né? A organização ali fica um pouco ou muito a desejar, dependendo da prova. Aquela pressão, né? Mas e como a gente se dava muito bem, não tinha essa coisa do ego, de ai, eu não corto cebola pra não sei quem. Então fluía muito Que gostoso. legal. E vocês continuam sendo amigos? Muito, assim, Se muito. encontrando, vocês têm tipo um grupo no WhatsApp? A gente tem um grupo no WhatsApp. Ai, que da hora, é muito gente. difícil, assim, um dia que a gente não conversa. E a gente sempre se encontra, inclusive, Que legal. eu acho que o máximo, assim, que eu, né, pelo menos fiquei sem ver eles, foi 1 mês e pouquinho. Aí eu reencontrei eles num lugar ali que a Helena marcou, aí foi o André, foi o Thiago, e nossa, o Sérgio. A maioria daqui de São Paulo, então. A maioria não, mas grande parte tá aqui, né? Porque os que não estão aqui, eles estão sozinhos em seus estados, né? Então aqui tem um grupo que a gente consegue se encontrar. Legal, e é maravilhoso, assim, né? Rever, abraçar, a gente morre de saudade. E aí cada um conta o que viveu depois. Como que foi pra você depois que saiu do MasterChef? Então, pra mim foi bem pesado, porque na 8ª temporada eu não tava num período emocional muito bom. Isso até me atrapalhou muito no programa. Se concentrar, fazer as coisas. Sim, eu tinha um peso muito grande, assim, que eu precisava ir bem. Então, eu não conseguia relaxar e cozinhar tranquilamente, né? E quando eu entrei no confinamento, eu tinha uma cachorra que era uma Golden. E ela começou a quimioterapia ali. Então, já tinha aquela preocupação com ela, que veio uma preocupação financeira também. Do bichinho, que o tratamento dela era muito caro. Então, eu tinha aquela pressão que eu precisava ir muito bem no Master e tal. Daí, eu fui eliminada e também me magoei com aquela dinâmica do mezanino, que eu não entendi muito bem por que os meninos... O que te eliminou? Foi um bacon de Alasca. Depois foi um doce. Depois eu te conto disso, mas... Eu fiquei bem magoada com os meninos, que eu não tinha entendido a decisão deles, né? Então, eu fui pra casa pensando... Eles que escolheram. Eu falei, meu Deus, eles não gostam de mim, o que eu fiz? Você levou pro lado pessoal. E eu cheguei em casa e a Lolinha morreu. Então, pra mim, foi um período bem difícil, assim. Um baque. E eu tive que voltar pra gravar a repescagem. E a repescagem, ela foi gravada na semana que o episódio da minha polêmica do mezanino foi ao ar. Então, a galera tava tudo me xingando. Meu Instagram até bloqueou, assim. Sério? Da galera. Caramba, virei foco de hater, sim. E tudo junto, né? Eu falo que foi a época que eu mais fiquei triste na minha vida. Embora tenha acontecido coisas piores comigo em outros momentos, eu acho que naquele momento foi muita coisa difícil junto. Mas é bom, assim, também que eu vi, assim, o tanto que os meninos realmente são meus amigos bem nessa época também, né? Então, acho que tudo foi válido, as coisas acontecem por algum motivo, né? Até nos momentos difíceis eu encontrei ali quem me ajudasse. Sim. E tudo ficou bem. Depois as coisas, né, melhoraram. Foi acertando tudo. E acabou ficando tudo bem. Nossa, mas eu imagino que desafiador, né? Sim. Mas é muito bom, assim, porque eu era uma pessoa que eu me importava muito com o que os outros pensavam. Então, se eu tava no ambiente de trabalho, alguém fazia alguma fofoquinha, eu já queria ir atrás, eu queria me explicar, queria... se justificar das coisas. Isso é uma besteira. E com esse ataque, né, que foi bem pontual, graças a Deus, dos haters, eu aprendi a viver sem me importar com o que as pessoas pensam, porque... Aí teve todo um caminho, eu fiz, né, um tratamento com psicólogo e tudo mais, eu comecei a entender por que as pessoas que criticam, que falam mal, por que elas são assim. Então, hoje eu consigo não me importar mais. Porque senão a gente deixa de viver por causa das pessoas. Que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Exato. Se a gente agradar um, vai desagradar o outro. Então, a gente tem que ser o que a gente é, né? Original. E quem gostar de quem a gente é, vai ficar ao nosso lado. E quem não gostar, não vai ficar. Né? E a gente tem que ficar em paz. É difícil, né? Porque lá no fundo, a gente quer agradar todo mundo. A gente não quer que as pessoas se sintam magoadas. Mas isso, às vezes, acaba negando nossa identidade, né? Exato. A gente nega quem nós somos. Então, interessante que você falando, você viveu um processo de maturidade também, né? De amadurecimento. Coisa, assim. É difícil a crise, né? Quando ela vem, os desafios, mas ela faz a gente sair do lugar
E quando a gente olha pra trás, a gente vê que a gente cresceu, né? A gente é uma pessoa mais forte do que a gente era antes, né? Imagino eu. Que você deve ter vivido essa experiência. E é legal você partilhar aqui com a gente. Ju, me chama de Ju. Pode chamar. Adoro que me chama de Ju, Ah, é inclusive. legal, então me chama de Ju. Que pro pessoal que tá em casa ver que quem tá ali cozinhando é uma pessoa também. Não é? Porque aquilo que eu falei, às vezes eu olhava e achava que a pessoa já tem uma história de vida, já tem uma história construída, já é rico, por isso que tá ali no MasterChef. Às vezes eu pensava isso. E é uma pessoa como a gente, que tem os desafios, as dificuldades. Às vezes a pessoa não foi tão bem na prova, e não é só porque ela não cozinhou bem, mas está acontecendo alguma coisa na vida daquela pessoa, né? Como você disse, a dificuldade de viver aquela pressão, tendo uma situação difícil em casa, né? Sim. Se concentrar e tudo mais. E até para as pessoas, né? Se colocarem no lugar dos outros e ter um pouco de caridade, né? Ah, mas isso Tipo, não adianta. Quem não muito tem difícil. empatia, não vai ter Não adiantar. empatia. É. Quando a gente vai pra TV, as pessoas já têm uma dificuldade de ver como ser humano. É como se a gente se transformasse, entre aspas, num objeto. Então, só vai ter essa sensibilidade de pessoas que são realmente empáticas. Sim. Quem não é, não adianta se argumentar, você se explicar. Que a pessoa... Eu lembro uma vez né? até que começaram a falar que Helena não gostava de mim, nem lembro por quê. Acho que foi até por causa de quando eu saí. Eu liguei pra ela, Ellen, vamos falar alguma coisa? E ela falou uma coisa que ficou pra mim até hoje. Assim, ela falou assim, Ju, quem quiser achar que a gente não se gosta, vai continuar achando que a gente não se gosta. E não vai mudar nada na nossa independente vida, do que a gente falar, tal. Então, naquele momento, pra mim, era uma preocupação tão importante. E hoje eu penso, nossa, que perda de tempo, né? Ficar se explicando pra hater é exatamente isso, assim. As pessoas, elas acreditam no que elas querem. E isso que você falou da gente ter coragem e tal, é exatamente o motivo pelo qual os haters atacam e o motivo pelo qual eu duvido muito que exista um hater bem-sucedido. Porque são pessoas que estão sempre criticando. Aí quando eles precisam estar no centro de alguma coisa, não necessariamente num programa de TV, mas às vezes se candidatar para um cargo maior, dar uma palestra ou qualquer coisa, eles não têm coragem, porque eles criticam tanto que aí são pessoas medíocres. Exatamente. E tá precisam... Embaixo, não cresce na vida. Não cresce na vida e precisa estar sempre diminuindo quem tem coragem, porque é uma coisa que eles não têm, Como né? eles não conseguem crescer, eles querem diminuir a pessoa pra ficar no patamar dele. Exatamente isso. É interessante a gente ter essa visão, né? Pra gente não se deixar abalar por pessoas assim, infelizmente, que ao meu ver, são pessoas infelizes. Sim. Quando as pessoas são assim, né? São pessoas infelizes que não suportam ver a nossa felicidade, mas elas não querem acompanhar a gente. Exato. Não querem ser influenciadas, eu vou seguir esse caminho porque vai dar certo e tudo mais, né? Infelizmente, ela quer ficar, aquilo que você disse, na sua mediocridade, né? Exato. E quer levar você pra ela, Sim. pra aquilo, pra ver você se sentindo mal, pra ela se sentir bem. E eles, triste, na verdade, isso, assim. eu já tinha passado por essa experiência, porque, na verdade, todo mundo leva hate, né? Às vezes acontece alguma coisa pontual, igual aconteceu comigo, ou eles cismam com a cara de uma pessoa, igual eles fizeram com o Sérgio. O Sérgio, eles deram hate do primeiro ao último episódio. O Sérgio é um querido, a gente ama ele. E, tipo, é aquele efeito cascata, né? Um começa, outro começa, outro começa. De repente a galera tá xingando, nem sabe por quê. Enfim, é isso. Mas eu já tinha passado por um pequeno, né, hater, assim, na 7ª temporada, que foi um episódio só. Lá foi mais tranquilo, que eu cheguei ganhando prova, eu fui muito bem e tudo mais. Mas na 8ª eles só me fizeram mal porque eu tava muito mal. Eu tava magoada, eu achei que eu tinha investido demais no programa e saí precocemente pelo tanto que eu tinha estudado, embora eu tenha ficado 2 meses no ar. E, né, a morte da minha cachorra foi realmente muito pesado pra mim. Então, eles conseguiram me fazer mal por causa disso. Entendo. Mas quando, né, você precisa estar no estado emocional bom pra entender que realmente são pessoas que não agregam em nada. Sim. Quando você fala hater, assim, pra quem tá em casa e não conhece essa definição de palavra, como que faz a pessoa entender melhor? Haters são pessoas que estão na internet pra distribuir comentários tóxicos pra alguém que tá fazendo algo de produtivo na vida, como, por exemplo, participando de um reality show pra tentar uma vida melhor. Gerar polêmica. Basicamente também, né? isso, são os haters. E o que você vê de diferente, acredito que você chegou a citar, do MasterChef que você participou com os outros que já foram? Porque teve coisas que foi... Tipo, só do de vocês, né? Ilustre, assim. Olha, eu acho que
primeiro, né, além da polêmica do mezanino, que foi exclusiva do nosso MasterChef, e eu chutaria que nunca mais vai ter em algum outro, a nossa amizade chamou muita atenção. Acho que realmente foi algo que não aconteceu nos outros Master, pelo menos nos amadores, os profissionais, eu não sei muito assim do elenco. E nós éramos muito caricatos, incrível, assim, a gente tinha uma personalidade muito forte, cada um dentro ali da sua, né, da sua caricatura. E os nossos estudos também ficou bem exacerbado. Então, né, graças a Deus a gente ficou marcado com uma temporada que a galera realmente, assim, tinha estudado bastante para estar ali. Então, a gente ficou lembrado por isso também. Ah, isso é muito bom. Legal isso. Sim. É uma coisa que ficou marcada de vocês, né? É uma coisa bem positiva. E você vê, assim, depois do MasterChef, a sua vida transformou? Você conseguiu viver sim. aquele sonho que você estava pensando? Sim, e assim, mudou a minha profissão, né? Então, e a profissão é o que a gente faz quase que o tempo todo que a gente não tá dormindo. Então, Sim. acaba mudando a sua vida toda. E a gente vai seguindo alguns caminhos, né? A gente sai fazendo bastante evento. Eu fiz evento sozinha, fiz evento com os meninos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia e o Pantanal, que era uma viagem que eu sempre sonhei em fazer. Que legal. E fui para cozinhar, fui com o Heitor, fui com o Pedro. Então, acaba mudando por isso. Eu abri a minha empresa também de confeitaria, que é a La Docin. Atualmente eu faço bolos de festa por encomenda. No começo do ano eu estava abrindo ela física, mas foi muito, eu fiquei, sei lá, acho que uns 3 meses procurando imóveis quase que diariamente. Sim. Aí quando deu certo, que a gente mandou os papéis tal, que eu dei aquela respirada, daí uma outra pessoa ofereceu mais dinheiro, a gente perdeu. Aí eu comecei a achar que não era para eu abrir a parte física ainda. E agora eu tô bem no processo de transição de mandar a La Docin pro iFood. Tô dando uma reformulada no cardápio, né? Decidindo o que eu vou fazer direitinho. E acaba mudando, assim, além dessa parte profissional, também, né, desse apoio, assim, dessa rede de amigos que eu criei no programa, que, é incrível. Eu falo que vale mais que os seguidores, que aparecer na TV. Foi realmente o grupo de amigos que eu fiz lá. Ai, que legal, Ju. Nossa, muito obrigada por partilhar tudo isso que você viveu no MasterChef. Acredito que você está partilhando a sua vida aqui quando você partilha um pouquinho dessa trajetória, né? Então, espero que o pessoal de casa tenha aproveitado aí. Né? Muito obrigada mesmo, Ju. Imagina, eu que agradeço. E muito obrigada pelo convite. Imagina, vai ser sempre bem-vinda, né? Obrigada. E para o pessoal de casa, só quero lembrar, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @brigadeiro.com.vc lá no Instagram. Então, se você ainda não nos segue, por favor, vai lá e comece a nos seguir, ok? E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Acabei de lembrar isso agora também. Porque o nosso público que nos assiste até que é grande. Porém, não é a mesma quantia que não está inscrito. Então, não se esquece. Espertinhos. Então, eu quero vir aqui te lembrar. Se você assistiu esse podcast e não ainda se inscreveu, então olha aí. Se inscreve, né? E deixa um like nesse vídeo. E deixa um comentário também. Manda um beijo pra gente. Fala da onde que você está nos vendo. A gente vai ficar muito feliz. Leve alegria, leve um brigadeiro com você. Fui! Tchau, gente.